paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra. Que Deus possa estar abençoando. Hoje eu quero trazer Salmo, aleluia, número 73. Eu quero deixar esse salmo, aleluia, louvado seja Deus, para que o povo possa entender a palavra do Senhor. Eu quero deixar esse salmo, aleluia. Vou começar nesse salmo lendo Salmo 73, eu vou começar a ler a partir do 3, para que o povo possa entender a palavra de Deus. Ele fala assim: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade do ímpio, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência, como de um adorno. Os olhos dele estão inchados de gordura, superiormente às imaginações do seu coração. São corruptos e tratam maliciosamente de opressor. Fala arrogantemente, ergue a sua boca contra o céu e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e água de poço cheio se lhe espreme. E disse: como sabe o Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumenta a sua riqueza. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, estou falando aqui de Asaf. Asaf, irmão, aleluia, ele foi um homem temente a Deus. Asaf, esse homem, ele começou a olhar para os ímpios e começou a ver os ímpios prosperar, e começou a ver que os ímpios, aleluia, não sofria perseguição, não sofria aperto, mas eles prosperavam. Os ímpios aumentavam a sua riqueza. E Asaf começou a olhar para a vida do ímpio e começou a ter inveja dos ímpios. Mas ele se tornou em si e reconheceu que o caminho do ímpio é escorregadio. O caminho do ímpio, o final é muito triste. Aí ele deixou aqui no versículo 2, ele fala assim: quando a mim os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pouco faltou para ele se desviar de Deus
escorregar os seus passos. Os seus passos estavam saindo do caminho de Deus, das veredas. E Asaf, irmão, aleluia, com a sua inveja, ele falou: na verdade que é em vão, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Mas, irmão, Asaf estava a um passo de sair da presença de Deus. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, irmão, aleluia, que ele fala, aleluia, por todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu disser também, falarei assim, eis que ofenderei a geração de meus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremente perturbado. Quando ele compreendeu, irmão, que ele estava a um passo de deixar Deus pela a vaidade da vida, pela riqueza deste mundo, aleluia, ele falou assim, aleluia, Jesus. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremente perturbado. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugar escorregadio, tu os lança em destruição, como cai na desolação, que num momento fica totalmente consumido de terrores, fica consumido de terrores. Aleluia. Olha o que ele percebeu, o final dos ímpios. Certamente tu os puserás em lugar escorregadio, tu os lança em destruição, como cai na desolação. Quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares deste, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Aleluia, louvado seja Deus. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me segura pela minha mão direita. Guarda-me com o teu conselho e depois me receberá em glória. Aleluia. Aqui foi o reconhecimento de Asaf, quando ele viu o final que Deus, quando Deus mostrou o final dos ímpios para ele. O que ia acontecer no final. Aleluia.
com os ímpios. Aleluia, louvado seja Deus. A quem tenho, aí ele fala, a quem tenho eu no céu, senão a ti? Aqui Asaf está conversando com Deus. Aleluia. E na terra não há quem eu desejo além de ti. Louvado seja Deus. Ele reconheceu, irmão, aleluia, que só Deus poderia fazer. Deus é o refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é quem faz, aleluia, Jesus, o nosso coração se alegrar. Aleluia. Não é a riqueza deste mundo. Aí ele continua. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. A minha fortaleza e a minha porção para sempre. Aleluia. A fortaleza do meu coração. Aleluia, louvado seja Deus. É um reconhecimento, aleluia. E ele quase ele saiu da presença de Deus por causa da inveja, por causa de olhar, aleluia, Jesus, a prosperidade do ímpio. Mas ele não sabia de onde vinha essa prosperidade. Se era roubando, se era... que jeito vinha, aleluia. Se era lícita ou se era ilícita. Então, irmão, nós sabemos que Asaf ficou um passo para se desviar. Aleluia, Jesus. Ele falou aqui, quais, no versículo 2, quais a mim, quanto a mim, os meus pés, quais que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus pés. Aleluia, louvado seja Deus. Aí continuando aqui no 27. Pois eis que o que se alonge de ti perecerá. Tu tens destruído todo aquele que apostataram, se desviaram de ti. Apostataram, irmão. Aleluia, Jesus. Apostatar, irmão, é adorar outros deuses. Se deixou o Deus verdadeiro e se pegaram com outro Deus. Se apostataram, aleluia, Jesus, deixando o verdadeiro Deus para pegar Deus de pedra, Deus de madeira, Deus de gesso, um Deus que não pode nem se mexer. Aleluia. Deixando um Deus que pode fazer todas as coisas. Então ele fala assim, pois eis que o que se alonga de ti perecerá. Tu tens destruído todos aqueles que apostataram e desviaram de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar toda a sua obra. Oh, louvado seja Deus. Aí Asaf começou a anunciar a Deus, irmão. Aleluia. Ele se alegrou quando ele viu, aleluia, Jesus, que o caminho do ímpio, aleluia, Jesus, o final era escorregadio. O final não era bom. Aleluia, Jesus. Tiago, ele deixou lá em Tiago, aleluia, louvado seja Deus. Tiago 2, louvado seja Deus. Tiago 2,5, irmão, aleluia. Olha o que fala em Tiago 2,5. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que